Boa noite a todos, quem não cumprimentei, uma noite de bênçãos e graças. Agradeço a Jesus, que é nosso modelo e guia, e a Fabiano, que nos dá a oportunidade do estudo e do trabalho. E realmente é uma reflexão esse tema, porque nós tivemos temas aí interessantes durante esse mês, que falavam desde os falsos cristos e falsos profetas, né? E então é um tema se comunicando com o outro, que é o mais interessante ainda, né? E dentro dessa linha de pensamento, vamos tentar entender o que é a mente. É a metempsicose, não é mente, né? Eu também pensei que era mente, mas é metempsicose. Isso é uma palavra, está lá no capítulo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, no livro 2, né, os 3 reinos, que vai falar sobre os reinos, que tem essa palavra aí um pouco estranha. E o que seria? Bom, a gente sabe que muitas das palavras que nós temos na nossa língua portuguesa derivam do grego, né? É a junção de meta e empsikon, que significa transmigração e mudança de alma. Então, é uma palavra muito antiga, que nos já faz a gente pensar que o Espiritismo não é novo. A palavra é, mas a reencarnação vem de muitas imemoriáveis épocas, chamada metempsicose. O que se acreditava nessa época? Filosofias muito antigas, né, como desde Pitágoras, Platão, os hindus, que são religiões, são povos muito antigos, já falavam a transmigração da alma entre homem e animal e vice-versa. Então, algumas até hoje acreditam que um espírito pode sair de um corpo animal e reencarnar como um homem direto, assim como também voltar no vice-versa. De estar homem hoje, e falar, não, na próxima vida eu serei adoro voar, um gavião, por exemplo. Ninguém quer ser um ratinho, uma barata, quer ser um gavião, quer ser um leão, um tigre, uma coisa bonita, né? E também vegetal também. Então há essas crenças aí em algumas determinadas doutrinas. Só para a gente ter uma ideia, essa crença vem com o povo hindu de 3.300 anos antes de Cristo já. Se acreditava nisso. Então a gente começa a entender que a reencarnação já havia uma ideia de muito tempo atrás. Não tem nada de novo aí, não é? O budismo, em torno de 1.500 anos antes, até 2.600 anos antes de Cristo, já se acreditava nessa transmigração, nessa palavra. Pitágoras, que foi um dos grandes divulgadores dessa, ele avocou para ele essa ideia hinduísta, né? Em torno de 570, que foi quando ele nasceu, e morreu em 495 anos antes também de Cristo. E ele propagava lá pelos campos da Grécia esta ideia de transmigração de alma. Às vezes como forma de bônus, se foi uma pessoa boa na Terra, era a ideia que ele já passava. E você merece ser uma ave bonita, esplendosa, um animal. Ou foi uma pessoa má, você vai reencarnar como um animal, mas talvez na época horrenda para quem vê uma barata, um bicho mais violento, agressivo, como forma de punição também. Pregava-se isso daí. Só que nós temos dentro da literatura, durante as minhas pesquisas, vários livros que falam e se arremetem sobre a reencarnação. Temos lá as considerações no Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns que fala, tem livros de Gabriel Delene, tem mais gente, vou lembrar depois. E a gente vai fazendo uma compilação de pontos para a gente entender isso daí.
E eu fiz a correlação com os falsos cristos e falsos profetas. No final, nós vamos ter um enlace e entender que é no que a gente está acreditando hoje. E no que nós cristãos ou os espíritas estão colocando fé? Estão colocando a sua fé na mão de quem? Do que está se tornando normal e hoje é uma prática estranha ao cristianismo. O espiritismo, né, não é a palavra, mas o fato já existe desde a origem dos tempos, até com os relatos de Moisés, que ele até deixou bem claro: proibido que se evoquem os espíritos, não é isso? Lá atrás, lá não se falava de reencarnações de Elias, mas essa palavra não existe. Usava-se a metempsicose. Metempsicose, tá vendo? Toda hora a gente erra. Onde vários pensadores já tentavam provar, né, os seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, então, ele pegou do povo hindu, de 3.300 anos antes, essa ideia, que já existia, a ideia dessa transmigração, desde muito tempo. Agora eu pergunto, da onde saiu então essa ideia lá dos hindus? Mas como que uma pessoa, um povo tão antigo, né, se começar de 3.000 anos antes de Cristo com hoje, mais de 5.000 anos atrás, já tinha um ser humaninho na Terra que falava assim, ó, a alma, a vida não acaba aqui nesse corpo físico, tem alguma coisa além. Não importa se vai para o animal ou para o vegetal, mas ele já tinha isso em mente. E da onde a gente acha que tirava isso daí? Como chegou essa ideia? Por uma revelação, por uma intuição? Nós não sabemos. E realmente nós não sabemos. Algumas coisas Deus sabe, nem os espíritos sabem responder, ou podem. Sócrates foi questionado sobre isso daí, e Sócrates viveu entre 470 e 399 anos também antes de Cristo, pós-Pitágoras, e ele veio com essa ideia ainda mais forte sobre a reencarnação. Ele foi questionado por um dos professores da época, se chamava o Menon, né? O Menon era um professor, é um pensador também, só que era um questionador. E um dos seus pensamentos, relatados no livro João Evangelista, inclusive, nosso estudo daqui de tarde, e através desse diálogo com esse professor chamado Menon, ele pergunta sobre isso. Da onde se origina esse pensamento? Porque Sócrates pregava em praça pública sobre um Deus, sobre o seu melhoramento, sobre você ganhar algo de bom, se você praticasse as coisas boas, já era uma ideia. Pregava-se sobre a reencarnação. Não é essa palavra, tá bom? Mas aí ele respondeu assim, como pensador que é: tudo aquilo que o homem já conhece, ele não necessita mais procurar, porque já sabe o que é. E o que não conhece, ele nem pode, porque não sabe o que procurar. Não. Tinha que vir de um pensador. Você vai questionar ele, Sócrates, de onde vem essa sua ideia de pregar que a gente vai evoluir, vai melhorar, tem que ser bom? Através da ideia de uma vida única, não há necessidade. Por que você ser bom? Eu só quero ter o prazer na terra. Acabou, acabou. Só que ele falava, não acabou. O conforto é para os outros. Nós temos que trabalhar para o Cristo. Porque nós vamos lá receber o nosso, vamos dizer assim, nossa recompensa. Aí ele respondeu desse jeito assim, ó: tudo aquilo que o homem já conhece não necessita mais procurar, porque já está onde? Já está, o que ele necessita já está no seu íntimo. E o que não precisa, o que não pode, nem sabe o que procurar. Bom, vamos desenrolar. E ele continua aí. Ele continua o diálogo dele, na verdade são respostas, né? Ele fala, os sábios do passado já demonstraram que a alma é imortal. Isso é Sócrates falando.
que a morte é uma transferência entre planos. Quando evoluída, a alma se arrasta para uma nova vida, uma nova terra. Uma vida na terra nova, trazendo toda uma bagagem de experiências de vidas anteriores, seus caráter, a sua personalidade, suas afeições, tudo o que marcou a sua vida, ele vai trazer. É por isso que repetimos os mesmos costumes e preferências das vidas anteriores. Os dons, né? Aquele jovem que já, sem uma aula, já toca um piano, um violino, ou que já lê maravilhosamente bem, desde jovem, uma dicção perfeita. Você fala, mas de onde vem isso aí? A doutrina da reencarnação nos esclarece. Isso nós estamos falando de um primeiro livro, João Evangelista. E ele ainda continua aqui: cada homem pode evocar na memória o conhecimento dos objetos e das coisas que já viu anteriormente. Então ele está respondendo daquela forma para fazer pensar, lógico, né? Graças a Deus. Esse questionamento do professor, de onde vem essa sua ideia? Pô, essa minha ideia do que a gente está pregando aqui, se você procurar, você vai saber. Vem do que nós trouxemos lá do passado, que é a reencarnação, a transmigração da alma. Então essa busca constante, ela é incessante, inclusive pelo conhecimento, não deixa de ser uma manifestação já do ser humano adquirido de algo a mais, de ter na sua cabeça que tem alguma coisa lá, tentando romper um véu físico que nos neblina a compreensão da natureza. Seja como for esta ideia, uma ideia não ia atravessar tanto tempo, tantos milênios atrás até hoje, se não fosse verdadeira, se não houvesse um sentido. Não tem como eu acreditar que uma mentira, uma invenção do homem, durou até hoje isso. Esse pensamento, mesmo que não comunguem do mesmo pensamento da gente, da pluralidade das vidas, um ser humano de outra religião sabe no seu íntimo que há alguma coisa, pode não entender, não explicar ou não querer se aprofundar no tema, mas a gente sabe, se quiser buscar dentro do seu íntimo. Partindo dessa análise, a antiguidade devia ser, antes toda essa história que eu falei, que já vem no nosso ser, uma prova a favor da reencarnação. Ou alguém discorda que há uma coisa, não é? Porém, há, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a doutrina hoje da reencarnação, sabe-se, é a mesma coisa. A grande diferença que os espíritos rejeitam hoje, com o entendimento e o material literário que temos hoje, rejeita-se a possibilidade de reencarnação e a transmigração do homem com o animal. Isso não dá. Vamos entender um pouco mais adiante. E nem o vice-versa, tá? Cuidado. Talvez a gente vai tocar uns temas aqui que algumas pessoas... É um pouco polêmica quando a gente se fala animaizinhos, né? Algumas pessoas são mais sensíveis. Ninguém está menosprezando o bicho em casa, qualquer outro animal, dizendo que tem que sofrer, tá bom? Só para a gente colocar o animal no seu devido lugar da criação, o ser humano e Deus. Tá bom? No livro dos Espíritos, aliás, um dos questionamentos de Kardec aos espíritos do princípio é sobre o princípio inteligente. E ele pergunta assim: esse princípio inteligente, que é uma alma semelhante à do homem, então, porque a gente sabe que os animais, os vegetais e os minerais possuem esse princípio inteligente, que são esses fluidos divinos que Deus emana para todo o universo, tá bom? Inclusive para nós.
Mas ele fala assim, esse princípio inteligente lá do início da criação, é a alma, é uma alma semelhante à do homem? Ele fala, ó, é uma alma, se você quiser comparar assim. Mas depende do sentido que tome esta palavra. É inferior ainda do homem. Então, se você quiser falar, não, meu bichinho tem uma alma, está errado? Não, tem uma alma, mas ainda inferior, muito inferior à do homem, se você quiser usar essa palavra. Ele salienta assim, ó, os espíritos. Há entre os animais, entre a alma dos animais e a do homem, tanta distância quanto a do homem para com Deus. Então, para a gente ter uma noção das experiências que o animal vai ter e tudo mais, né? Por isso que eu falei que é polêmica, que algumas pessoas se sentem um pouco sensibilizadas com o bichinho. Tem bichinho que parece que tem sensação humana, né? Mas nós vamos entrar nisso daí depois. Aí tem o livro de Gabriel Delaine, que fala sobre a evolução anímica, a evolução do ânimo. Então, todo ser que tem um princípio inteligente, ele é anímico, ele tem um ânimo, uma vida nela. Estamos falando de vida, natureza, tudo mais, tá? Ele esclarece em estágios, assim, vamos dizer. Nos estágios anteriores, que é o princípio inteligente, que anima de forma inconsciente ainda, um animal ainda é inconsciente, vocês vão entender o que é esta palavra de consciente do homem e o inconsciente do animal. Os seres do reino mineral, vegetal e animal. Esses estágios ele adquire experiências, como o instinto, a locomoção, sensibilidade, cada um no seu reino, na sua atual experiência. Mas é o espírito do Fábio que começou lá na pedra e virou uma ameba, uma baratinha, um rato. Não é isso, ainda não. A gente tem que entender e separar o princípio inteligente, que é o anímico, aquela energia que dá vida ao animal, ao vegetal e mineral, do ser humano. Por isso que ele classifica tão distante o animal do homem. Vamos lá. E tudo, né? Todo esse reino animal e o vegetal está sob a tutela de Deus. Por que ele está na tutela de Deus? Porque o ser humano, ele decide as coisas por si, não decide? Decide ou não? A planta já não. O animal, embora pareça, não também. O estágio humano, que é outro estágio que Gabriel Delaine observa, fala que o estágio humano, ao atingir um grau necessário, o princípio espiritual passa a ser então um espírito, na acepção da palavra, dotado da razão e do livre-arbítrio. Então é a união de toda essa experiência do princípio inteligente, quando já passou, adquiriu todas as experiências necessárias. Isso demanda muito tempo. Quando começa a ter a razão e a sua livre escolha de pensamento, aí se torna um espírito. Tá bom? Diz Kardec a respeito. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam a doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo. Então ele observa, ó, os espíritos vieram ensinando hoje o que já remonta lá daquela época, lá de muito tempo atrás. Nós falamos 3.300 anos antes de Cristo que temos registro. As civilizações egípcias de construção datadas de 10 mil anos, mas ainda desconhecido da gente. 10, 12 mil, né? Uma doutrina que nasceu lá nessa época, em que se conservou até os nossos dias no pensamento nosso. Essa civilização egípcia de 10 mil anos atrás
já mumificavam e levavam tesouro porque iam para um outro mundo, ou seja, não acabava ali. Já tinham uma ideia de que alguma coisa aconteceria depois, no entendimento que eles tinham da época. Levavam ouro, tesouros junto lá para sua sepultura para pagar a sua passagem para outro mundo. E até os escravos. Mas eles acreditavam também, nem que seja uma moedinha. Eles tinham que guardar para ser enterrado com isso lá na mão deles. Eles acreditavam que alguma coisa tinha lá do outro lado. Então, só por isso aí, hoje os espíritos que ainda nos orientam, já deveria provar que isso é real. Assim diz Kardec no comentário. Certas pessoas repetem essa ideia da reencarnação e dessa sucessão do espírito, né, de um animal pelo único motivo de opinião ou que não convém, onde a simples ideia já deixa a gente meio aborrecido de falar assim que o bichinho já confunde as coisas, né? É isso que eu estou falando. Só temos a perguntar assim, diz Kardec, quando a gente vê uma pessoa aborrecida diante do que o Evangelho e a doutrina nos explica. Pergunte a Deus se devia pedir conselho a essa pessoa sobre o seu gosto para comandar o universo. Quer dizer, o que não me agrada, eu vou repelir, não aceito, não, mas eu sou espírita. Eu acredito em Jesus, eu estudo a doutrina do Evangelho, não, mas isso eu não concordo. Vocês estão entendendo? Aí começa a gente tomar cuidado e entrar em práticas estranhas, não ao espiritismo, mas práticas estranhas ao cristianismo. Eu confio no Evangelho até onde me convém. Mas se falar que meu bichinho não sabe, já só falta falar, eu não concordo. Porque ele é um amor e uma doce. Lembrando mais uma vez, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a criação, tá bom? Tem lá na questão 607 do Livro dos Espíritos, que eles nos observam o seguinte: os espíritos que animaram corpos de homens podem reencarnar em animais? Kardec questionou, vocês já sabem a resposta. Seria um retrocesso da evolução. O espírito não retrocede. O espírito que pertence à ordem humana jamais volta a ser um animal. Seria negar a própria lei do progresso. E onde é que está escrita essa lei do progresso? Também dentro da literatura. Não sei se vocês já viram, eu vou passar um vídeo, é rápido. Isso aí é uma nova moda agora. O nome dele é Eric, mas ele se identifica como um Quati. Oi, meu nome é Eric e eu sou um Therian. E eu me identifico como um Quati. Eu acredito, Deus, cara, que na vida passada eu tenha sido um Quati. Eu nunca misericórdia. botei fé nesse animal depois de me identificar com... Cara, eu estudei bastante sobre Therians. Estudou, hein? Eu vi muita gente se identificando Meu com Deus. raposa, lobo, leão, cachorro. Olha isso. E eu me identifico como um Quati. Bom, eu vou mostrar pra Olha o você. que ele aprendeu nos estudos. Meu Deus. Será que ele come insetos? Será que ele come roedores? Formiga? Ou ele é um tipo de Quati que come McDonald's? São conhecidos como os Therians. Agora tem isso aí. Pessoas que assumem um comportamento de animais. Comportamento, porque é exatamente isso do que se trata. Escolha de comportamento. Que só a psicologia, talvez a psiquiatria aí possa explicar a respeito, né? Kardec, na 612, ele fala assim: o espírito pode, então, que animou já o corpo de um homem, pode reencarnar de volta no animal? Eles falam assim, ó, você volta lá na questão 118, pode um espírito degenerar? Ele fala que não, à medida que avançam já compreende que o que falta para chegar à perfeição. E quando o espírito conclui uma prova, adquirir o conhecimento, ele já não perde. Algum de nós aqui, por exemplo,
se forma na faculdade, no ensino médio, acha que ainda vai aprender alguma coisa no jardim da infância? Se eu já cheguei aqui, o que eu vou fazer lá? A não ser que eu queira me transformar num comportamento para agradar outras pessoas. No livro também sobre Lei do Progresso, Kardec nos elucida: o espírito é criado simples e ignorante e tem como destino final a perfeição relativa, né? Ele fala a perfeição relativa. Através das existências ele se eleva gradualmente, sempre para frente. Não tem retrocesso. O que eu estou sendo repetitivo aqui? Que essa palavra metempsicose e que nós vivemos hoje atualmente com esse exemplo não é normal. Isso remete ao que? Pessoas que por acaso estejam idolatrando e seguindo outras pessoas, ditos, a gente falou dos falsos cristos e falsos profetas, que podem pregar algo bom e nos enganar, se eu não estiver alerta. E uma pessoa jovem dessa vê uma outra pessoa e começa a se espelhar nesse tipo de exemplo. E o pior é que há espíritas e há cristãos de qualquer religião que acham isso normal, que estão aceitando isso como normal dentro da evolução. Nós não podemos. Esse espírito da criança, do jovem, está retrogredindo? Não, é uma escolha de comportamento. Se comprar ração, eu tenho certeza que ele não vai comer, não é? Eu vi um outro, isso aqui é no Brasil, gente. Ele está trazendo essa ideia e pode encontrar. Na Avenida Paulista tem mais. Não, é que eu não podia pôr aqui, porque são horrendas aos nossos olhos. Mas eu duvido que o cara lá se vestindo como um cachorro vai comer ração de gato, por exemplo, o gato, né? Que é aquela parte que está comendo, então não vai. É interessante até quando me convém, para mostrar, para seguir, idolatrar algo totalmente contrário ao que Cristo nos deixa aqui, o seu exemplo. Diremos, entretanto, a essas pessoas que insistem em não aceitar o quão distante é o animal do homem e o acúmulo gradativo das experiências terrenas, e não é tão terrível como pensam a reencarnação. Se estudássemos a fundo, se começássemos a compreender, não nos afligiríamos em olhar para o nosso bichinho, tratar com todo amor e carinho, mas entender o que ele é dentro da evolução. A gente vê muita humanização do animal e a animalização do ser humano na rua. Eles estão invertidos cada vez. Mas não, nesse sentido, não que a gente vá maltratar os animais, mas às vezes eu acolho, eu trato, eu dou comida para o cachorrinho na rua e me afasto de qualquer outra pessoa que mora na rua e que esteja com mau odor. Fiz um tema de Olha a disparidade da nossa, do que a gente está idolatrando aqui na Terra. Essa ideia da transmigração, né, Kardec, ele falou assim, mas então, essa ideia da comunhão, assim, que é uma sucessão, né, até chegar ao espírito, né, com a razão e o livre-arbítrio, não seria a consagração da migração do animal para o homem? Ele faz essa comparação. Não é a mesma coisa? Os espíritos falam assim: quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe, informe que se tem na semente de onde saiu? Então você olha uma árvore lá, uma paineira de uma eucalipto de 30 metros, tem uma semente também. Como que você fala, nossa, essa semente já é inconcebível? E eu vou mostrar outro, se me permite, rapidinho, 30 segundos de vídeo. São dois embriões. Alguém sabe distinguir a diferença? É lógico que não, né? Então, é a pergunta que ele falou. Ele falou assim, mas então essa doutrina assim não é tudo a mesma coisa?
você está explicando aí para mim, né? O Kardec falou assim, você está falando, mas você está dizendo aí a mesma coisa, o espírito começou lá, então até chegar no homem não é a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, no começo, pode ser. Dá para distinguir? Qual que é o homem aí? Não é porque os espíritos falam, olha lá, o humano e o golfinho. Não é porque eles se assemelham no início da criação que no fim é a mesma coisa. Duas sementes parecidas não quer dizer que vão dar as mesmas árvores, os mesmos frutos. O mesmo paralelo que você trouxe do tema passado, né? Duas pessoas falando de Jesus, por exemplo, nem sempre eles estão com as mesmas intenções, né? Mais ou menos esse paralelo aí. Exato. No momento que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser um espírito, ele entra no período do ser humano. Não tem mais relação com o seu estado primitivo, embora se assemelham na criação. Tá bom? Não é mais a alma dos animais, como a árvore já não é mais a semente, e não poderá voltar. A árvore que nasceu. O homem somente existe do animal o corpo. A única coisa de animal que tem na gente é o corpo físico. As paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Aquele instinto de proteção, de fome, de vida, que você não pensa, ele ainda é um animal. E alguns bem brutais, inclusive. Pode dizer então, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. E por conseguinte, a metempsicose, tal como a entende, não é exata. Passei o filme dos embriões, e por que não é exata? Por mais errônea. O Kardec ainda pergunta assim, tá bom, então por mais errônea que seja essa ideia de ligar o ser humano à transmigração entre os animais, não seria o resultado do sentimento intuitivo que você falou que tem na nossa cabeça? Olha como o Kardec era danado, mano, para pegar os espíritos, né? Não é a mesma coisa, você está falando que vem na minha cabeça não é a mesma coisa. Ele falou, ó, o homem ao longo do tempo entendeu errado e corrompeu a informação, o que é o processo natural de compreensão do ser humano da época. Também tem Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala sobre a metempsicose. Olha como tem bastante coisa que comprova, né? A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza dentro da mesma espécie. Um aumento de desenvolvimento da mesma espécie, se houvesse o desenvolvimento. Mas o que a gente olha? Que o camelo, lá da época de Moisés, ele come, ele bebe, ele anda e corre e age da mesma forma que um camelo que você encontra aqui no Brasil, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ou ele evoluiu? Não evoluiu. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal. Então, o animal diretamente, nossa, eu sou um cara que adoro nadar, deve ter sido um golfinho, porque eu acabei de ver que é idêntico ao embrião. Não, está muito longe, muito longe. A metempsicose pode ser aplicada, mas apenas no sentido da transmigração progressiva, lá, entre a mesma espécie, e encerra-se a partir do estágio da espécie humana. Esta a natureza nos oferece. Jamais perdemos o que a gente conquista na evolução.
desde lá do vegetal até nós. Não dá. E eu queria observar no final que a gente teve, né? Eu acabei falando no começo, mas para concluir no final, que tivemos lá o esquecimento do passado, que era o tema que eu queria lembrar. Aí ele deixou a reflexão da importância e do porquê razão a gente esquece do passado. Tudo tem uma finalidade, né, dos falsos cristos e falsos profetas, que nos advertiu e orientou a observar os frutos e as ações daquelas pessoas ditas profetas que a gente está seguindo. Seja um ídolo na televisão, seja alguém que você admira, veja o fruto que essa pessoa está dando. Porque isso que nós vimos do garoto é uma cópia de comportamento de alguém que ele olha e acha interessante. Isso não faz parte da evolução do ser humano. A gente não pode olhar sobre esse tema e discordar do Evangelho e falar, não, olha, a metempsicose ela existe, porque existem essas pessoas que estão andando como cachorro, gato, raposa. Hoje, né, estamos nos deixando enganar pelas pessoas que praticam essas coisas estranhas. Eu não vou nem entrar no âmbito da prática estranha ao espiritismo, mas a prática estranha contra a evolução do que Cristo e o Evangelho nos esclareceu. Olha, um monte de livro que cita vários ícones, né, os grandes vultos da Terra, que vêm e estão explicando, olha, não é assim, é um mau entendimento. Talvez por ser conveniente, talvez porque nos conforte ou justifique a nossa escolha. Então eu sigo errado, não é porque eu acho que ele é verdadeiro, é porque justifica a minha vontade. Não, eu sou mau porque eu convivo com os maus. Não, você é mau e se justifica na ação do outro porque você quer ser. Então quem nós, espíritas, estamos tendo como modelo e guia que não é Jesus, porque se fosse, isso não estava acontecendo. Não que seja realmente um estado de evolução do ser. Isso ratifica a necessidade do estudo do Evangelho, na prática do bem, pois o tempo não para e é precioso para perdermos com modismos que alimentam a nossa vaidade e nosso orgulho. É só esse encerramento que a gente refletir aí. O que é que eu estou pondo em prática e o que é que eu estou tendo como modelo de guia na minha vida? Coisas estranhas ao que Cristo ensina, ao que a lei da natureza, porque a lei do progresso ela é uma lei natural e imutável. Queiramos ou não, ela não vai parar. Como Kardec, né, fez aquela observação. Se você está discordando, pergunta para Deus se Ele deve te ouvir e deixar você reger todo o universo. Não dá. Obrigado, gente.